Sabe, existem poucos nomes na história que ressoam com tanta força quanto o de Gengis Khan. É um nome que, na hora, traz à mente imagens de exércitos gigantescos, conquistas implacáveis, de um império que redesenhou o mapa do mundo para sempre. Mas por trás dessa lenda toda, tem uma história muito complexa, uma mistura de brutalidade e de brilhantismo. Para a gente ter uma ideia da dimensão disso, olha só esse número: 20 milhões de quilômetros quadrados. Essa foi a área do Império Mongol. Foi simplesmente o maior império terrestre contínuo de toda a história. Um domínio que ia do Oceano Pacífico até o Mar Cáspio. É difícil até de imaginar. E aí que tá a questão central, né? Como que um único homem, vindo das estepes super difíceis da Ásia Central, conseguiu criar um império dessa magnitude? Para descobrir isso, a gente precisa ir bem além dos mitos. Então, vamos mergulhar nessa história. Vamos começar olhando para o impacto gigantesco que Gengis Khan deixou no mundo. Uma marca que, de um jeito ou de outro, dura até hoje. A maior proeza dele, antes mesmo de pensar em conquistar o mundo, foi conquistar a própria casa. Tenta imaginar um monte de tribos rivais vivendo em guerra o tempo todo. Merquitas, tártaros, naimanos. Ele não só derrotou essa gente, ele uniu todo mundo, criando uma identidade política única, a Mongol. Um feito que, naquela época, parecia, nossa, absolutamente impossível. Agora, vamos voltar à fita. Porque para se tornar o grande Khan, ele primeiro teve que sobreviver a uma juventude assim, marcada pela tragédia, pelo abandono, pelo exílio. Antes de ser Gengis Khan, ele era Temujin, um nome que não significava realeza nem poder. Na verdade, significava o começo de uma vida de lutas inacreditáveis. A vida do Temujin foi forjada no fogo, literalmente. Com 9 anos, o pai dele é assassinado. Logo depois, o próprio clã o trai, abandona a família dele à própria sorte. Anos mais tarde, a esposa dele é sequestrada. Pensa nisso. Traição, abandono, perda. Cada uma dessas pancadas da vida não quebrou ele, pelo contrário. Cada uma ensinou uma lição muito dura que o transformou no líder implacável que a história conheceria. E foi justamente a partir dessas batalhas pessoais que nasceu a ambição política dele. A missão passou a ser transformar o caos completo em algum tipo de ordem. O resgate da Borte, a esposa dele, foi um ponto de virada. Ao juntar aliados para essa missão, ele provou que tinha capacidade de liderança. E a partir daí, a visão dele cresceu. Não era só mais sobre sobreviver. Era sobre impor uma nova lei a uma terra que estava dividida pela corrupção e pelas guerras entre as tribos. Essa visão colocou ele em rota de colisão direta com o seu amigo de infância, que agora era seu grande rival, o Jamukha. A Mongólia, então, se dividiu. De um lado, o Temujin, com essa ideia radical de um Estado unificado, baseado no mérito de cada um. Do outro, o Jamukha, que representava a velha ordem das aristocracias tribais. A batalha que veio a seguir iria definir o futuro da nação. E o Temujin venceu. Em 1206, numa grande assembleia de todos os chefes tribais, um evento conhecido como Kurultai, ele foi proclamado Gengis Khan, que quer dizer algo como o Khan dos Khans, o governante de todos. Pela primeira vez na história, a Mongólia estava unida. Para garantir que as velhas rivalidades não voltassem, ele reorganizou o exército por completo. E o que é realmente interessante aqui é a simplicidade genial desse sistema. Em vez de se basear em clãs, ele usou matemática pura. Unidades de 10 homens, depois de 100, depois de 1000. Lembra que o próprio clã o traiu? Então esse sistema foi a resposta dele. Ao misturar guerreiros de tribos diferentes, ele quebrou as lealdades antigas e criou uma nova, inabalável, a lealdade ao império e ao seu clã. Com um exército unido e super disciplinado, o próximo passo era óbvio: a expansão. E o jeito que os mongóis lutavam era diferente de tudo que o mundo já tinha visto. Os inimigos dele lutavam com exércitos lentos, pesados, focados em batalhas de desgaste. Já os mongóis, por outro lado, eram a personificação da guerra relâmpago. Eles usavam velocidade, surpresa, atacavam e recuavam, cansando os inimigos com uma mobilidade impressionante e usando o terror como arma psicológica. A força deles vinha de uma combinação de coisas. Os arqueiros montados, os lendários mangudais, era uma força devastadora. O arco composto deles era uma maravilha da engenharia, mortal e preciso. Mas não era só a tecnologia, sabe? Era também disciplina e a capacidade de se adaptar. Quando eles conquistaram a China, por exemplo, aprenderam a arte da guerra de cerco e começaram a usar engenheiros capturados para derrubar as cidades mais fortificadas do mundo. E o resultado, muitas vezes, era um terror absoluto.
Na campanha contra o Império Corásmio, lá na Pérsia, a destruição chegou a níveis apocalípticos. Cidades inteiras foram literalmente varridas do mapa. Essa citação mostra bem a brutalidade calculada que virou a marca registrada das conquistas. A mensagem era bem clara: se render era a única opção. Então a gente chega num ponto crucial. Gengis Khan foi só um conquistador brutal? A verdade, como quase sempre, é muito mais complexa. O legado dele é uma mistura de destruição e construção. Dentro do império, ele criou um código de lei chamado Yasa. E esse código proibia coisas como tortura, roubo e, surpreendentemente, garantia liberdade religiosa e isenção de impostos para clérigos, médicos e artesãos. Ou seja, ele também era um construtor de nações, não apenas um destruidor. E esse é talvez o legado mais duradouro dele. Ao unificar uma área tão gigantesca, ele criou a chamada Pax Mongólica, a paz mongol. Pela primeira vez, era seguro viajar da Europa até a China. E isso, claro, levou a uma explosão de comércio e troca de cultura na famosa Rota da Seda. Mas essa paz teve um preço terrível. As estimativas do número de mortos durante as campanhas dele são assustadoras, podendo chegar a dezenas de milhões de pessoas. Um custo humano que está entre os mais altos de qualquer conflito da história. E ainda assim, o legado dele também é biológico, por incrível que pareça. Estudos genéticos sugerem que cerca de 0,5% da população masculina mundial hoje pode ser descendente direto de Gengis Khan. Um testemunho impressionante da influência dele que dura até no nosso DNA. O que nos traz de volta à pergunta final, né? Gengis Khan foi o unificador que trouxe lei, comércio e ordem? Ou foi o tirano cuja ambição custou a vida de milhões? A resposta, provavelmente, é que ele foi os dois. E é exatamente nessa dualidade, nesse contraste, que mora a figura fascinante e eternamente controversa que ele é na história mundial.